Olá, meus irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos a mais o Acordando com Fé. E o nosso tema hoje é: não fique aí parado, faça alguma coisa, tá? Esse é o nosso tema. E vamos ouvir Moliade com o hino Coragem. Precisamos ter coragem. Vamos lá. Se as lutas desta vida te faz chorar, coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar, coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Não te importa se é grande a tua dor, coragem, meu irmão, coragem. O que importa é que Cristo é vencedor. Coragem, irmão, coragem. Não te esqueças, não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenha coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenha coragem, você vencerá. Tenha coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenha coragem, você vencerá. Preciosos irmãos, vamos partir de uma palavra que o irmão Brana usou. Vejam bem, Deus ajuda quem não pode ajudar a si mesmo. Vou repetir. Deus ajuda quem não pode ajudar a si mesmo. Esta palavra é uma verdade.
mas ela precisa ser analisada. Vejam bem. Quando que eu sei que eu não posso ajudar a mim mesmo? Quando eu tento, luto e não consigo. Porque se eu não tentar, eu não lutar, como é que eu vou saber? É igual acerca do dom de línguas estranhas na igreja. Nós cremos no dom, nos dons espirituais, só que um dia eu estava viajando com o meu pastor, na época, e o assunto era esse. Eu disse, pastor, como que vamos saber se na igreja há intérprete, se não houver alguém falando em línguas estranhas? Quer dizer, você só vai saber se há intérprete se falar. É só um exemplo. Graças a Deus, nunca fomos proibidos de falar. Mas em muitos lugares, bastasse um irmão falar em línguas, por um período pequeno de tempo, ele já era barrado. Não esperava nem saber se havia intérprete. É só um exemplo. Assim também eu só sei que eu não posso ajudar a mim mesmo depois de eu tentar. Depois que eu fizer alguma coisa. Como aconteceu com Moisés. Ele só soube que não podia fazer nada por Israel depois que ele matou o egípcio, foi descoberto e fugiu. Aí Deus, na sarça ardente, depois de 40 anos, Deus o comissiona, e ele não querendo ir. A missão era difícil, dizendo, eu sou pesado de língua, eu não sou eloquente nem de ontem, nem de anteontem. Aí entra Deus com a palavra. Quem fez a boca do homem? Quem fez o que vê, o cego, o mudo e o que fala, o surdo e o que ouve? Não sou eu, Senhor? Então, eu estou com esse assunto e até falei. O irmão me ligou ou mandou uma mensagem dizendo para mim assim: pastor, eu oro a Deus para ele me enviar o anjo que foi enviado a Gideão. Olha só. Ora, Gideão, era impossível a ele cumprir a missão que Deus lhe deu sem a ajuda de Deus. Vocês se lembram? Israel estava nas mãos dos midianitas.
E não era só os midianitas. Tinha mais 2 povos com os midianitas. E tudo que Israel plantava e cuidava da lavoura, quando ela estava o seu fruto já, vinham eles e levavam tudo e aterrorizavam os israelitas, tanto que eles fizeram cavernas para se esconderem. Então, eles aravam a terra, plantavam a semente, cuidavam da lavoura. Quando estava no tempo de colher, eles vinham como gafanhotos e levava tudo. Israel nas mãos dos midianitas. Agora sempre tem um ponto de interrogação. Por quê? Eles estavam daquele jeito. Estavam afastados do caminho do Senhor. Agora, o povo clamou. Deus ouve. Jeremias 33:3. Clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O povo clamou. E Deus respondeu. Só que Deus responde de uma maneira que o povo não gosta muito da resposta de Deus. Deus enviou um profeta ali, e o profeta pregou, como se dizia, como podemos dizer, o velho evangelho. A palavra, num resumo, Deus dizia: volte para mim. Volte para mim. Eu já disse para vocês, não temer os deuses dos amorreus, esses deuses estranhos. Voltem para mim. Agora, ali havia muita gente. Parece que aquele culto que Deus só fala com uma pessoa. Então, não é que Deus se dirigiu àquela pessoa e falou diretamente com ela. É que só uma pessoa deu ouvidos ao que Deus falou. Esse foi Gideão. Esse foi Gideão. E ele foi para sua casa pensativo. Aquela noite, ele pouco dormiu. E na cabeça dele estava: preciso fazer alguma coisa. Tenho que tomar uma decisão. Ou tirar da gaveta o que eu já tenho planejado e colocar em prática. E, na verdade, quando a gente vai para os cultos, nós temos que vir de lá pensando e continuar pensando. Por isso que nós temos que ouvir ensino, palavras de correção, claro, de exortação também. Às vezes a pessoa pensa que exortar é corrigir. Não, exortar é animar. Nós precisamos mais hoje de algo que você leva para casa, que vai nortear a tua vida, do que praticamente uma coisa que somente nos anima. Não, nós temos que ter coisas que mudam a nossa vida, transformam a nossa vida,
nos coloca para pensar. Como diz a professora da minha filha, quando ela estava na escolinha, pensar na vida, pensar na salvação, pensar que esse mundão aí vai acabar, vai mesmo. Aí ele pensou o seguinte: um Deus tão poderoso como este. A mensagem mexeu com ele, trouxe ele de volta. Estava longe de Deus, trouxe ele de volta. E ele então pensou: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso. E ele então levantou de madrugada e foi malhar o seu trigo para salvar das mãos dos midianitas. Foi lá no lagar. E ali no lagar, penso eu, suado de trabalhar, fazendo alguma coisa, tá? Fazendo alguma coisa, não esperando os outros fazerem, não esperando o incentivo de outros, mas falando consigo mesmo: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar de atitude, eu preciso dar um passo. Não posso continuar vivendo nesse clima de derrota. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, e foi fazer. Ele não só pensou, ele foi fazer. E Deus gosta disso. Deus gosta. Então, não adianta orarmos: oh Deus, manda o anjo. O Senhor enviou a Gideão. Na verdade, foi o próprio Deus, né? O anjo do Senhor. Temos que revisar a vida dessa pessoa. E ele estava lá malhando trigo quando Deus fala com ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Se ele ficasse lá na cama dele, dando-se por derrotado, dando por vencido, capturado, ele ouviria essa voz, ele ouviria Deus falar com ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Então, às vezes, nós queremos ouvir uma voz como esta, deitado lá na cama, com preguiça. Queremos ouvir uma voz como esta, faltando nos cultos. Queremos ouvir uma voz como esta, sem nunca jejuar, sem orar, sem lutar. Como é que Deus vai te chamar de varão valoroso se você é um preguiçoso, é uma preguiçosa? Quando ele ouviu de Deus, varão valoroso, o Senhor é contigo, ele argumenta: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, o que faremos das maravilhas que os nossos pais contaram quando o Senhor nos fez subir do Egito? Agora, preste atenção.
Em um sentido, eu estou falando para várias pessoas. E outras várias vão escutar essa mensagem. Mas, num outro sentido, Deus não está falando a várias pessoas. Deus está falando com você. Tá? Porque olha o argumento de Gideão. O que faremos das maravilhas se o Senhor é conosco? Só que Deus não estava falando no plural. Deus estava falando com ele, porque enquanto ele estava ali malhando o trigo, os demais estavam na mesmice de sempre. Os demais estavam em suas casas dormindo, ou haviam corrido para as cavernas, nos montes. Mas quem estava tentando fazer alguma coisa era Gideão. Então Deus estava falando com ele. Você está tentando fazer alguma coisa? Ou você vai fazer alguma coisa daqui para diante? Sair da mesmice. O anjo podia argumentar, mas eu não estou falando a Israel mais. Eu já mandei meu profeta. Eu já falei com eles. Agora estou falando com quem tem tomado uma atitude corajosa. Agora vejam bem, Gideão sem Deus, ele poderia salvar o seu próprio trigo. E ele estava fazendo. Mas Deus tinha uma missão maior para ele. E quando ele soube da missão, ele recua. Deus disse: vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí ele argumentou: ah, meu senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família é a mais pobre em Manassés. Mas você viu o que Deus falou com ele? Eu serei contigo. Eu serei contigo. Então, o que Deus quer ver em nós é justamente isso. Nós tentando, pelo menos, fazer alguma coisa. Gideão pensava: o meu trigo eu posso salvar um pouco dele. Mas ele podia mais do que isso, porque Deus iria com ele. Então faça alguma coisa. Sai da mesmice. Se você não tem coragem, se você está sem ânimo, pelo menos procure alguém animado. Se alie a alguém de oração. Alguém que não falta nos cultos. Alguém que jejua. Alguém que o assunto dele é Jesus Cristo, como os discípulos no caminho de Emaús. Procure andar com gente mais crente do que você. Porque Gideão começou sozinho. Ele ali no lagar, malhando trigo. Mas ele influenciou seu pai. Ele ganhou mais um.
Então, seja um influenciador, ou seja influenciado por alguém que é influenciado por Deus. Sai da mesmice, sai da preguiça, levanta, mova-te. Você terá um aliado. Eu fiquei lembrando aqui, quando Josué e Caleb se posicionaram firmemente contra 10 espias medrosos e covardes que influenciaram toda a nação, fazendo o povo chorar, contando só problemas para o povo. A terra tem gigante, as cidades são fortemente fortificadas, somos como gafanhotos, não podemos tomá-la. Josué e Caleb se posicionaram dizendo: nós podemos, subamos animosamente, não sejamos rebeldes, Deus nos colocará nessa terra. Eles queriam levantar um capitão para levá-los de volta para o Egito, mas aqueles 2 homens se posicionaram mais do que o próprio Moisés, mais do que o próprio Arão. Era só 2. Mas quando eles se posicionaram, em outras palavras, quando resolveram orar, jejuar, não faltar mais nos cultos, Deus os abençoou de forma tão tremenda. Aleluia! Ali, diante daquela multidão chorando, daqueles 10 espias negativos, Josué e Caleb se posicionaram, eles pegaram pedra para matá-los, mas como Deus gosta daqueles que têm fé. Aleluia, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que buscam. Aleluia. Hebreus 10, versículo 38, 39. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que crêem para a conservação da alma. Lembrando do evangelista Pedro Caturite, que foi numa cidadezinha fazer um avivamento, um evangelismo. Ele lavando as vidraças, aquela notícia tinha corrido, espalhou panfletos na cidade. Chega um homem lá, armado e grande, e faz uma pergunta: eu posso saber o que o senhor vai fazer aqui? Se eu vou fazer um avivamento. O senhor está sabendo aqui que a cidade não gosta de pregador? Ele não estava nem aí. Ele estava trabalhando, enxugando as vidraças, se preparando para o culto. E o grandalhão disse: o senhor não vai fazer culto aqui na cidade. O senhor não vai fazer reuniões aqui na cidade. E o Pedro, que queria fazer e ia fazer, Deus mandou ele fazer, respondeu: o que eu tenho que fazer para ter um culto aqui? Ele disse: você tem que me vencer numa briga. O Pedro então disse: é para já. Desceu da escada, tirou o paletó e já voou em cima daquele grandalhão, derrubou ele no chão, pulando em cima dele, e dizia: Senhor, se eu tenho que reinar, eu tenho que lutar, esforça a minha coragem.
esforça a minha coragem. Tem muita gente desencorajado, está perdendo a fé, está se esfriando. E vou falar a verdade, depois de 30, 40 anos de mensagem, se esfriando. Oh, meu Deus, tem misericórdia do povo. Então faça alguma coisa, não fique parado. Ou você influencie alguém, ou seja influenciado por alguém que está lutando, espiritual, de oração, e se apega a essas pessoas. Ande com quem seja melhor do que você. Ande com alguém que fale palavras que edificam, não palavras torpes. Ande com alguém que tenha bons costumes, boas conversações. As más conversações corrompem os bons costumes. Você jovem, procura saber onde tem um ajuntamento, tá? Se você já pode viajar sozinho, vai. Ou então diga para o pai, me leva, eu quero participar de encontros de mocidade. Ah, você quer namorar? Claro que eu quero namorar. Onde eu vou encontrar uma mulher que pode ser minha esposa? Onde eu vou encontrar um rapaz que pode ser meu marido? É na danceteria? É lá na praia? É lá no clube? Não, é no encontro de pessoas da minha idade, de jovens. Pais, invistam nos seus filhos. É isso aí, faça alguma coisa. Você vai ter alguém te observando. Talvez você não ouça como Gideão, mas você saiba que alguém está te observando. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te ajude. Deus te anime. Deus, que Ele esforce a tua coragem. Que Ele cure essa enfermidade. Que Ele te batize com o Espírito Santo. Que Ele te encha de ânimo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos orar. Glória a Jesus. Aleluia. Nós temos o irmão Walter. Peço oração por mim e por minha família, em especial por minha esposa. Ela está muito gripada. O irmão Nelson e a irmã Cláudia, pedimos oração de gratidão por meu neto, Isaac Júnior, que está completando 3 anos de vida hoje. A irmã Sandra, peço oração por sabedoria e por Juliana Miranda, boa funcionária, para que Deus capacite e dê sabedoria a cada dia, que seja sempre honesta como ela é. Nós temos oração por Lara e família, por libertação, Anderson e família, por libertação, Débora Pereira França, Milena Alcântara, Sara Andrade, Miguel Andrade, Mário Celso Barbosa da Silva, Mariano Oliveira Barbosa da Silva, Maurílio Oliveira Barbosa da Silva, Marcelo Oliveira Barbosa da Silva, Maria de Lourdes G. de Oliveira, Brian Trajano de Oliveira, Cíntia Maria Isaac Fernandes, Tiago dos Santos Araújo, Heloísa Isaac Fernandes Araújo, Júlia Isaac Fernandes Araújo, Jorge Luiz Nunes Cordeiro e família, Velma de Souza Cordeiro, Natália de Souza Cordeiro,
Carlos Henrique de Souza Cordeiro, Eredneia Cordeiro Costa, Marcelo Souza de Araújo, Gesino, Sandra, Milena Alcântara dos Santos, Nicolas Alcântara Mota, Dominique Vilas Boas, Libertação Total, Santos Rabelo de Carvalho, Maria Helena de Carvalho, Glauciane Nunes e Família, Lívia Cavalcante, Eliezer, Davi Eduardo Reis, Margarida Cavalcante, João Alberto Cardoso da Silva. Deixa eu ler a família toda. Orlando Cardoso da Silva, o pai. Ana Tereza Miranda da Silva, a mãe. Vamos falar com ele, nosso Deus. Senhor, nosso amado, nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, me aproximo agora de Ti com essas palavras de oração. Apresento não só os nomes lidos aqui no caderno, mas todo o caderno. Aqui há vários nomes de pessoas com necessidades diversas. Muitos estão doentes, famílias precisando da tua ajuda, pessoas necessitadas. E eu peço que o Senhor estenda a mão sobre cada pessoa, cada nome, cada família aqui do caderno, e resplandece sobre eles a luz do teu rosto. Pai, eu tomo os pedidos de hoje, como Monelson pede oração agradecendo pela vida do Isaac Júnior, de 3 anos, que pela tua graça aniversaria hoje. A irmã Sandra pede por Juliana Miranda, uma boa funcionária, que o Senhor a capacite e dê sabedoria para ela, e que ela seja sempre honesta. O irmão Walter pede por sua querida esposa. Ela está muito gripada. Oh, Deus vivo, quantos estão gripados, com tosse, pneumonia, até em hospitais, gripe forte, problemas pulmonares, e ela é uma das tais que precisa do Senhor. Meu Deus e Pai, estende a tua mão. Oh, como eu gosto de falar nessas mãos poderosas, essas mãos que não estão encolhidas, e falando esses ouvidos que não estão agravados. Deus, está escrito que quando o inimigo vem, como torrentes de água, o Espírito de Deus arvora, levanta contra ele a sua bandeira. Pai, se o inimigo tem levantado a bandeira dele no nosso terreno, no nosso território, trazendo enfermidade, problemas, derruba por terra essa bandeira do inimigo e coloca a tua bandeira no lugar, a bandeira da vitória, a bandeira da cura, a bandeira da harmonia no lar, a bandeira da felicidade, do emprego, a bandeira levantada, tremulando na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o irmão Alfredo, Pai. Ele passa por esse vale tão terrível, mas ele sai do vale. Senhor, opera o milagre, a bênção. Abençoa também a irmã Nadir Quirino, irmão Silas Quirino. Senhor,
No nome de Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, nós tivemos 44 conexões, uma média de 59 irmãos assistindo a programação. Em Tupã, o irmão Alfredo, o irmão Sérgio, a irmã Valdirene, a mãe Irene Família, a irmã Miriam Araújo. Em Itaí, a irmã Pedra Silva, em Núbia Paulista, a irmão Adão e a irmã Maria. No Óleo, irmão Estevão. Em Limeira, irmão Isaac Martins, Cícero e Madalena, José, Maria e Natanael. Em Manduri, irmão Nelson e a irmã Cláudia. Bastos, a irmã Nízia, irmão Eduardo. Em Itu, Antônio Calado. Queiroz, João e a irmã Silene. Água de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Elisalma, irmão Dário, mãe Eni Guimarães, Manoema Guimarães, irmão Elias Guimarães. Pirapozinho, Leandra Góes. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Maria Verres, Maria Luzinete, Aldair e Leila. Palmas, Tocantins, irmão Enes Ribeiro. Lins, irmão Walter. Luzolândia, irmã Sara de Andrade. Araçatuba, Solange Maia. Arco-Íris, Solange Piccoli. Nova Mutum, Mato Grosso, Marli Bodidenberg. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Celso Barbosa. Aracaju, Sandra. Anápolis, Goiás, irmã Keila. Sorriso, Mato Grosso, a irmã Daniela. Na Espanha, Aline Custódio. E Débora Ferreira e Ronivon Silva, viajando por aí. Né, irmão Ronivon? Deus te guarde de todo mal, perigo. Que o Senhor continue nos abençoando. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, shalom.